Começou. Pode começar, Flávio, quando você quiser. Tá bom. Quando vocês verem minha tela, me avisem, por favor. Estamos vendo. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Eu sou empreendedor sofredor, como todas vocês, né? E eu atuo aí na área de consultoria desde o ano de 2003. Foi quando eu deixei minha carreira nas empresas, né? Fiz uma carreira em ascensão até cargos gerenciais, e aí fui ser consultor, empreendedor. E aí eu comecei um MBA de finanças, acabei migrando para recursos humanos, porque era uma experiência que eu queria criar. E aí me apaixonei pela área de gestão de qualidade de vida no trabalho. E depois disso, a minha consultoria foi rodando, veio uma crise, como várias crises que o Brasil passa, né? A gente é digamos que uma caixa de surpresa, a gente tem que aprender a sobreviver com essas crises temporais que acontecem. E aí eu fui no ano de 2005 para uma área totalmente diferente, eu fui para a área de cultura. Então eu tenho uma empresa hoje que faz projetos culturais na área de música e dança, especificamente. E aí, no ano passado, veio a pandemia, e meu negócio ele foi totalmente impactado, porque eu trabalho em shows presenciais, não faço nada do online na produção cultural. E aí, com isso, eu resolvi voltar um pouco no tempo para essa expertise que eu tenho de contabilidade, consultoria, enfim, e criei a empresa do futuro. Então, a gente está alinhado nós somos, na verdade, uma startup com soluções aí online para a área de contabilidade e de consultoria. E estamos agora no projeto no Brasil Mais, né, junto com a Camila aí, desenvolvendo a área de consultoria propriamente dita. A contabilidade, a gente começou o projeto em 1º de março e hoje nós já temos aí 35 clientes. É uma empresa que a gente sabe que vai crescer devagar, justamente pelo volume de concorrência que a gente tem no mercado. Mas está assim, tudo muito bem delineado e caminhando dentro das expectativas. E aí, dentro dessa questão financeira, eu queria falar para vocês o que é importante, né? Então, assim, qual que é a ferramenta mais importante para o pequeno empresário, né, na sua gestão? É o fluxo de caixa, né? Por quê? Porque é o fluxo de caixa que vai dar para vocês aí uma visão de presente e de futuro, né? E a partir do momento que vocês comecem a produzir uma base de informação estruturada também do passado, então você consegue ver aí muito rapidamente o seu negócio com visão de passado, presente e futuro, né? E aí algumas definições importantes que a gente conhece, né? É claro, mas é sempre bom a gente relembrar aqui, né? Que são receitas, né? Tudo que a empresa produz o seu faturamento, né? Num determinado Flávio, período desculpa, de tempo. a apresentação não passou, tá ainda na tela Treinamento Finanças. Jura? Espera que eu vou reiniciar ela. Agora foi. Receitas, tá certo.
E os custos, então as receitas é aquilo que a gente fatura e custa todos os gastos que compõem a formação de produto, né? Então é um conceito um pouco diferente de despesa, né? Então é tudo aquilo que eu gasto para efetivamente promover o meu produto, seja ele um bem, um serviço, né? E seja uma atividade de serviço, de comércio ou de indústria. Despesas fixas e despesas variáveis. Então, as despesas fixas são aquelas que, havendo receita ou não, a despesa ela vai ocorrer em função da atividade empresarial, né? Então, aluguel de imóveis, despesas de manutenção, como internet, água, luz, funcionários que são fixos e assim por diante. E as despesas variáveis são todas aquelas que vão crescer em função de alavancar o resultado da empresa, né? Então, despesa de divulgação, despesas de marketing, comissões de vendas quando eu contrato vendedores e assim por diante. Tudo bem até aqui? Sim. Ninguém tem dúvida? Cheguei agora, já já as dúvidas vêm. E aí, a gente tem um objetivo básico aqui de qualquer negócio, né? Então, são objetivos básicos de qualquer negócio: lucro, permanência no mercado e expansão, né? Então, assim, ninguém abre uma empresa para perder dinheiro, né? Permanência no mercado porque a gente tem aí um objetivo de continuar a existência, né? Então, ninguém começa uma empresa hoje e diz assim, eu vou fechar o ano que vem, né? E expansão, que é crescer com o seu negócio. E aí eu chamo a atenção, assim, de uma coisa bem importante, que a gente precisa romper a relação de despesa e custo, né? A gente precisa parar de usar as palavras despesas e custos para investimentos. Porque tudo aquilo que você está gastando, você está investindo no seu próprio negócio, né? E eu preciso fazer uma relação assim. Vale a pena ter algumas despesas e crescer com o meu negócio, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Ou às vezes eu pretendo gastar muito pouco e não tenho aquela estrutura, digamos assim, administrativa que a empresa possui para ter uma mensuração de resultados e assim por diante. Então é uma coisa para a gente pensar mesmo. Flávio, você quer Oi, que eu coloque a apresentação aqui? Vou passando os slides para você. tá travando? É porque está ainda nas definições. Se você puder, eu agradeço. Tá. Você para de apresentar e aí Vou eu parar entro. aqui. Aí você vai me falando, o próximo slide, aí eu passo. Tá bom. É nesse aqui, né, que você estava? Pode ir para o próximo. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você falou que as despesas, uma exposição, tem uma loja de roupa. Eu estou comprando mais mercadoria. Isso não é investimento? Comprar mais mercadoria? A compra é o teu produto, né? É um investimento. Você está criando um estoque para fazer uma venda, Isso. né? A sensibilização que eu digo assim, por exemplo, às vezes a gente fica muito arraigado na questão da redução de despesa e acaba cortando alguns itens que às vezes são importantes para o teu negócio. É nesse sentido que eu estou falando. Aí é claro que cada um precisa pensar no que quer fazer com o negócio, né? E tem também essa questão também de que ter despesa é ruim, sabe? A gente tem que romper um pouco com essa com esse gás, né? Então, assim, quando for analisar uma despesa que vai ter, o que você quer fazer e como que aquilo vai contribuir no teu negócio. Então, é por isso que eu acho que é importante chamar despesa de investimento, tá bom? Entendi. Respondi? Obrigada. Imagina. Pode passar.
isso que eu estava falando agora. Então, assim, alguns custos devem ser reduzidos, mas outros não, né? Então, assim, olhar um pouco para onde que você quer levar o teu negócio, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma despesa para viabilizar uma coisa maior, um crescimento. Então, é nesse sentido que eu tô falando, tá bom? Pode passar. E aí, falar, assim, basicamente, de 3 princípios, né? Assim, acho que ninguém aqui é contador, né? Ou teve contato muitas vezes com contabilidade, mas são 3 princípios contábeis que é muito importante para o empreendedor saber, né, e entender antes de começar a planejar ou a fazer o registro do seu fluxo de caixa, né? Então, assim, primeira coisa é a questão do princípio da entidade. Então, nós precisamos entender que a empresa é efetivamente como se fosse uma pessoa separada dos sócios, né? Então, assim, a gente chama de pessoa jurídica, né? E pessoa física. Então, é muito importante que eu separe as minhas movimentações, muitas vezes, do caixa da empresa, né? E muitas vezes, nós, como pequenos empresários, e principalmente quando a gente começa, a gente mistura muito as duas relações, né? Porque a gente começa a fazer contas a receber na conta pessoal, aí não tem dinheiro na caixa da empresa, paga com a conta pessoal, aí vocês, quando isso chega na contabilidade, enlouquecem o contador, né? Que o contador não sabe mais o que ele faz, né? Então, qual que é o ideal? É que vocês procurem separar efetivamente a movimentação financeira da empresa da sua pessoa física, né? Ah, mas como é que eu vou retirar dinheiro da empresa? Bom, você vai retirar dinheiro da empresa pelo Prolabore, né, que é uma coisa que está definida, e pela retirada de lucros, lá depois da apuração do balanço anual da empresa, ou apuração do resultado da empresa. Né? Outro princípio importante é o princípio da continuidade. Como eu disse, ninguém começa uma empresa para fechar daqui a um ano. Então, a gente pressupõe que as nossas atividades que estão acontecendo vão se perpetuar no futuro. Tá? Então, isso é importante para entender e, assim, por que eu tenho que ter visão de médio e longo prazo, né? Não precisa se fazer um planejamento de 5 anos para a empresa financeiro, mas é ideal que vocês tenham pelo menos um planejamento de 12 meses para frente. Até porque esse planejamento de 12 meses vai ajudar vocês a corrigirem os rumos. Ok? Pode passar. E o terceiro princípio, muito importante, é o princípio da competência, que é bem simples de entender. Eu registro as minhas despesas e as minhas receitas não pelo regime de caixa, não na hora que eu pago, mas sim na hora que eu sei que aquela despesa ou aquela receita efetivamente vão ocorrer no futuro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa de aluguel, o ideal é eu registrar no mínimo 12 meses de pagamento para frente. Então, com isso, eu começo a criar aí um histórico das minhas despesas, né? Receita é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu faço uma venda hoje e vou receber em 60 dias, o meu registro de competência diz que eu tenho que registrar hoje como receita da empresa, num contas a receber a 60 dias. Ok? Então, é importante entender esse conceito justamente para a gente ir enxergar isso dentro do fluxo de caixa. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês, eu ia fazer a forma mais complicada e resolvi fazer a forma mais fácil, né, de um fluxo de caixa. Então, assim, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma ferramenta gratuita, né, que nós disponibilizamos aos nossos clientes, mas, assim, está disponível no mercado, né, não obrigatoriamente precisa ser o meu cliente para ter acesso à ferramenta,
e ajuda vocês justamente nessa definição de fluxo de caixa. Só vou fazer o meu login aqui. Acho que agora é melhor você apresentar a sua tela, né, Flávio? Você vai entrar no Markup, né? É isso, agora vai ter que ser por aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Estou. Esse é o sistema do MarketUp, como eu disse para vocês. Ele tem várias possibilidades lá. Quando você faz o primeiro login, você escolhe o seu ramo de atuação. Então, aqui eu estou dizendo de uma loja de roupas, calçados e acessórios. O que ele tem aqui? Eu consigo fazer o meu fluxo de caixa automático, movimentação, conciliação bancária, pagamentos e recebimentos, cobranças, faturamento, conta corrente e conta gerencial. Então, ele já tem uma conta gerencial aqui que faz um demonstrativo de resultado muito rápido para vocês. Se vocês quiserem utilizar as ferramentas de faturamento, ele permite, por dentro da ferramenta, tanto a emissão de nota fiscal eletrônica como a emissão de cupom fiscal. Tá? Em vendas, eu tenho toda a parte aqui que vai de orçamento até pedido, até a emissão da nota fiscal. Eu consigo aqui fazer uma lista de preços aqui de produtos de forma integrada. E eu consigo também controlar as minhas compras. Então, desde orçamentos com fornecedores até a efetiva compra da mercadoria e entrada no seu sistema aí pela nota fiscal. Tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui de um pagamento. Então, vamos supor aqui, vou adicionar um novo. Ele já me traz aqui uma classificação do resultado que está dentro da ferramenta, desse resultado gerencial. Então, eu vou trabalhar aqui com a questão do aluguel. Então, descrição. Aluguel de imóvel. Aqui no beneficiário, a gente consegue fazer cadastro de fornecedores, mas eu vou colocar aqui um fictício só para a gente poder criar um movimento.
Então, eu vou pagar aqui para o seu José de Cruz e Silva e vou colocar aqui contrato de aluguel do imóvel 7. Eu estou criando essa conta hoje. Vou dizer que ela vence no dia 20 de agosto. E eu pago R$ 1.500 de aluguel. É uma despesa recorrente? Nós entendemos que aluguel é uma despesa recorrente. Então, eu posso vir aqui, ó, e já dizer para ele, eu quero que você lance 12 vezes no meu contas a pagar. Então, eu já criei o meu aluguel. Se eu for aqui no meu contas a pagar, 20/8, está aqui, certo? Os R$ 1.500 de aluguel que eu criei. E o que é mais fantástico e melhor, né, porque ele reduziu o meu trabalho, eu não tive que fazer nenhuma planilha para fazer o controle disso, e ele já lançou aqui, ó, todo dia 20 de cada mês, percebe? 20 de setembro. Flávio, e, por exemplo, essa ferramenta, ela é gratuita, né? Eu vi que até aparecem algumas propagandas em questão de segurança, porque tem dados, né? Isso é um programa que você, assim, confia. Eu sei, ele é do Sebrae, inclusive, né? Eu tenho bastante empresário que usa, mas é mais uma curiosidade. Ele é totalmente na nuvem, né? Então, assim, quando você faz o acesso, isso está dentro do sistema criptografado deles, né? Eu, em 6 meses de uso, nunca tive nenhum problema de acesso indevido, nada disso. Então, acredito que eles têm um controle de criptografia bem severo lá, para esses dados. E ele é bem intuitivo, né? Como você falou sobre... extremamente intuitivo. E aí, olha, os recebimentos é a mesma coisa. Eu posso gerar o meu contas a receber manualmente para ter um controle. Então, aqui eu já lancei, né? Eu tinha uma previsão aí para fazer esse demo. Eu lancei aqui todo o meu contas a receber do período. E aqui, vou mostrar para vocês o relatório de fluxo de caixa. Então, por exemplo... E eu posso exportar para o Excel, se eu quiser fazer um download? Pode. Já eu mostro. Então, por exemplo, aqui eu vou gerar um fluxo de caixa do mês de agosto de 2021. Eu quero que ele exiba em dia. Então, ele já me deu aqui um diário. E ele me deu também um mensal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. De 1/1 a 31/8.
E aqui eu fiz um consolidado de janeiro a agosto desse ano, né, da minha movimentação. Então, ele está trazendo aqui mês a mês. Ok? De janeiro a agosto. Se eu fizer até 31 de dezembro, significa o seguinte: o que está até a data de hoje é real, né? É o que efetivamente aconteceu na empresa, e aí eu tenho minha projeção até dezembro, o que vai acontecer, né? Então isso aqui ainda é uma projeção ainda do meu resultado. E aí eu tenho aqui, né, as minhas entradas e saídas, o meu saldo final aqui. Esse saldo final, quando a gente faz a movimentação integrada, ele vai fechar exatamente com as nossas contas bancárias. Então a gente consegue aqui cadastrar os bancos, né? Aqui eu não cadastrei ainda. Mas a gente consegue aqui cadastrar os bancos e gerar toda a movimentação aí, fechando com o extrato bancário. E nós podemos também gerar aqui uma DRE, uma demonstração do resultado também de forma integrada. Ele já está puxando isso aqui de forma automática lá do meu sistema, né? O que é o realizado e o que é o projetado. E uma análise gráfica aqui não está muito bem parametrizado ainda, porque deve ter algum parâmetro aqui que precisa ser corrigido. Mas dá para a gente ter aí uma visão gráfica do que vai acontecer com o resultado da empresa. E aí você me perguntou sobre a exportação, né? Por Excel. Confirma, então aqui, ó, eu gerei, né? Vocês viram que eu gerei um movimento aqui do mês. Confirma a exportação do arquivo de fluxo de caixa. Eu dou meu exportar aqui. Ele já gerou para mim aqui uma planilha. Não vou abrir, que senão vai travar minha máquina, tá? Mas ele já gerou aqui de forma automática uma planilha de fluxo de caixa que eu consigo abrir no Excel e trabalhar ela com mais algum indicador se eu quiser, tá bom? É uma perguntinha. Vocês sabem se eles têm alguma API para linkar com algum outro, por exemplo, um e-commerce? Se tem alguma API para conectar com alguns outros programas ou não? Só nele mesmo? Vocês sabem responder isso? Ele não, a princípio não tem API, tá? Porque como ele faz se você olhar aqui, ó, ele já faz o faturamento aqui por dentro, né? Uhum. Tá bom. E ele aqui, ó, na parte de faturamento, ele já faz a integração por aqui. Agora, o que você pode depois entrar, quando você fizer, você pode
falar com o suporte e perguntar se eles, por exemplo, fazem algum tipo de customização. Tá bom, obrigada. Tá? O que eu tinha para mostrar da ferramenta é isso, e aí queria ouvir de vocês. Acham que vale a pena, que é legal? Daria muito trabalho para fazer? Geralmente, assim, todo começo é trabalhoso, né? Para você implantar Eu já quero qualquer implementar, já. qualquer tipo de ferramenta é trabalhoso. Mas o que eu costumo dizer, se você não tiver um pouco de trabalho no começo, você nunca vai ter um controle adequado para a tua empresa. Sim, Né? eu preciso colocar para ontem já. Então, E ela é bem intuitiva, né? Extremamente. tinha- Agora, quando vocês também lá na área deles, vocês aqui no suporte vocês vão achar todo o material da ferramenta. Eles têm manuais completos aí sobre todos os módulos. E além disso, você pode usar esse suporte de forma gratuita. Você não é obrigado a pagar pelo suporte. Ele é um suporte offline. Se você quiser um suporte online, você paga uma mensalidade e aí eles te dão um suporte mais em real time. Tá, mas eu, por exemplo, particularmente nunca usei. Eu só uso o gratuito mesmo para as minhas empresas. No meu caso, eu já tenho um sistema que eu já uso ele pago, porque ele entrega com o meu e-commerce e tudo mais. E nele, além de ser sistema de estoque, integra isso. Funciona bem também. Uhum. Ou não? Eu aconselhava esse por finança. Não, funciona. Se você ter um sistema integrado, não precisa ser especificamente o MarketUp. Né? Mas, assim, o que é importante você olhar é se esse sistema integrado está refletindo o seu dia a dia no financeiro, no faturamento, no contas a pagar e receber, né, da empresa e assim por diante. Mas se você tem uma ferramenta que já é integrada, você pode tranquilamente continuar com ela, não tem problema algum. Ô, Van, no seu caso, você tem as vendas das lojas e tem a venda do e-commerce, né? Essa ferramenta que você tem, ela pega só do e-commerce ou você também consegue lançar as coisas das lojas? Essa ferramenta que eu tenho, ela integra a loja e o e-commerce. Entendi. Legal. Aí ela integra tudo juntinho. Entendi. Depois a gente dá uma olhadinha com mais calma nisso, para ver se falta alguma informação, alguma coisinha que faz sentido você usar essa ferramenta, tá? Tá bom. Às vezes a gente tem os programas e é entender qual a melhor forma de utilizá-los, porque, claro, o controle ele demanda tempo, mas você tendo esse controle, esse planejamento, você consegue se organizar também. A Vanessa tinha comentado sobre a compra, né, de matéria-prima, investimento. E qual é o prazo de retorno, ou até a questão de gestão de estoque, qual é o produto que está vendendo mais, quando que eu vou ter que repor ele, e aí entra outras frentes. O que é importante dizer, eu sempre digo para os meus clientes, é que assim, o mais importante do que a ferramenta que você vai utilizar é você entender o processo da ferramenta. Porque não adianta você querer, assim, meio que adaptar a ferramenta à tua realidade. Você, na verdade, tem que adaptar a sua realidade à ferramenta. Né? Então, assim, se eu faço algum processo e quero adaptar ela na ferramenta, vai dar um trabalho enorme e não vai te atender. Então, é mais fácil você pegar a ferramenta que você vai utilizar, entender como que ela funciona e, em cima disso, desenhar os seus processos para que ela funcione adequadamente. Entende? E aí vocês poupam, com certeza vão poupar tempo e recursos, né? Eu, por exemplo, hoje
Eu acho totalmente desnecessário um consultor fazer uma consultoria de processo, entendeu? Porque quem entende o processo é o cliente. Mas ele precisa, dentro disso, entender o processo da ferramenta que ele está utilizando. Porque senão ele cria fraqueza de controles. Né? E principalmente quando a gente fala de e-commerce, né? No caso da Vanessa, às vezes existem alguns gaps, né? Então, por exemplo, mercadoria devolvida, qual que é a velocidade com que essa devolução é processada dentro do sistema, por exemplo? Se eu tenho mercadorias com problema, né, com defeito, como que é processado isso dentro do sistema da forma mais rápida possível para deixar o meu estoque mais apurado? Porque muitas vezes, né, há pouco tempo eu conversei com uma pessoa, e ela falou assim, eu tenho um problema no e-commerce porque eu tenho devolução lá de produtos com defeito, e isso não é processado de uma forma rápida, e eu acabo comprando mais do que eu precisava, por exemplo. Né? E é um problema de fluxo de informação lá dentro do e-commerce dele, que a informação não está chegando a tempo, né, para ele tomar uma decisão. Então, não resolve. Quer passar o próximo? E aí eu queria falar um pouco sobre planejamento, né? E aí sempre quando a gente fala para o microempresário, a gente precisa ter ferramentas que sejam fáceis, intuitivas e que a gente possa aplicar rapidamente, né? E aí, no curso do Empretec, né, eu fiz Empretec agora há pouco tempo, pelo Sebrae, a gente falou sobre o método SMART. Eu ouço muito sobre o método SMART, né, que é você trabalhar com objetivos e metas que são específicas, mensuráveis, que são alcançáveis, relevantes para o negócio e num determinado prazo de tempo. Né? Então, eu que vou determinar o tempo para que as coisas aconteçam. Pode passar. E aí, como que eu faço isso? Né? Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela de controle para vocês, e aí como que a gente faz essa identificação de metas, né? Então existem verbos fracos e verbos fortes, né? Então coordenar, enfatizar, melhorar, organizar, supervisionar, promover, selecionar, são vagos, né? São verbos vagos, então a gente precisa trazer isso para concretude. Então o que eu uso? Eu vou construir alguma coisa, eu vou fabricar um produto, eu vou melhorar um produto de X para Y, eu vou identificar um processo, eu vou produzir X para minha empresa vender, eu vou vender Y, eu vou contratar X funcionários, e assim por diante. Próximo, Camila. Acho que se você puder... E aí, essa planilha de controle que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Então, a gente pode utilizar ela para qualquer problema que a gente tem para resolver na empresa, né? Então, assim, ela não precisa ser macro, ela pode ser micro, né? Ou ela pode vir para um modelo de gestão que seja mais macro. Então, por exemplo, se eu quero aumentar a minha receita, a minha redução de custos, melhorar os meus produtos, planejar um novo produto, desenvolver parcerias com terceiros, cada item desse vai ser uma planilha de controle. O próximo. Aí, se você puder, Camila, abrir aquela planilha de controle que eu mandei. Essa planilha vocês vão receber ela, né? Então, podem usar e abusar, porque ela é de domínio público, né? O material é do Sebrae, nem é meu, né? Mas, assim, é uma planilha que funciona. Então, essa, por exemplo, ó, eu coloquei assim, objetivo 1, atingir a receita total de 2021 em 70 mil, né? E aí, eu fui colocando aqui na primeira coluna quais as ações que eu vou tomar para que isso aconteça.
um cronograma aí bem prático, né, de meses, quem são as pessoas responsáveis e quais são os recursos necessários. Isso. Quais são os recursos necessários para que essa ação ocorra? Então, olha só, de uma forma muito sintética, eu tenho onde eu quero chegar e o que eu vou gastar para que isso aconteça. Então, eu consigo fazer um planejamento muito assertivo, né? Essa planilha aqui costuma melhorar o resultado das empresas em 30% no ano. Esse é o relato que a gente tem do Sebrae. Então, eu estou aplicando e indico que todas apliquem no seu negócio, né? Para ver aí, porque, né, 30% num ano é bastante coisa, né? E lá no final tem as observações que você pode ir no rodapé aqui, tem as observações que você pode colocar aí como observações macro de planejamento que você tá fazendo. Ok? E aí, meu último slide lá. Então, sobre nossos negócios, o que a gente faz, vocês vão achar no nosso site, ok? E nós temos um blog que sempre traz dicas ligadas à contabilidade, a finanças, a marketing, tendo como realidade o micro e pequeno negócio. Então, vocês também podem entrar lá e ter material aí para vocês poderem balizar algum assunto. Tá bom? Acho que ninguém tem dúvida, né? Posso ir embora? Talvez surjam nos próximos dias, dependendo do que forem implantar, né, Flávia? E Sim, a gente fica à eu disposição. acho exato, eu acho que conforme a gente for mexendo e colocando, acho que vai ficar mais claro, assim, né? Porque a gente está saindo do zero, tirando a Vanessa, que já tem isso um pouquinho já no sistema dela, a gente vai sair do zero para começar a entender de que forma a gente vai alinhar e entender esses processos e fazer e tudo mais. Uhum. Mas foi muito legal, gente. Umas ferramentas muito legais, bem intuitivas. Eu trabalhei com startups, né? Então, quando eu vejo ferramentas assim, eu já identifico quando a usabilidade é boa e tal, e essa é bem legal. É bem legal mesmo. Gostei bastante. Ju, você tem alguma dúvida com relação ao seu negócio? Com o que você... Alguma coisa... Uma dor sua do momento? Eu tenho uma esmalteria, né? Aqui em Santo André. E a gente trabalha com um sistema. O sistema, ele já é um sistema... para mim é tudo novo, né? Porque eu tinha uma sócia que cuidava disso. Então, eu era mais operacional e, assim, quando vinha tudo mais explicadinho, né? Mas, quando ela falou que ia sair, eu meio que me desesperei um pouco, porque como eu sou muito operacional, equipe, isso me assustou. E para mim é tudo muito novo, então ainda me assusta muito, né? Mas eu vi que muita coisa que estava sendo feita estava errado, né? E vou começar a mexer mais a fundo, então assim, as dúvidas vai vir na hora que pegar, vai vir muita dúvida, te dou certeza disso, porque faz 6 anos que eu empreendo, né? Mas sempre tive alguém que tomasse conta mais a fundo dessas planilhas, enfim. Para mim está sendo muito novo, mas está sendo um desafio assim que eu estou gostando, né? Sei que não vai ser fácil para mudar tudo agora, né? Vai ser bem complexo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E as dúvidas vai vir com certeza. A Isso Ju, aí, Ju! ela... A Ju, ela estava até levantando uma questão, eu queria saber da opinião de vocês. Como ela falou, né, ela era muito operacional, ela ainda faz algumas unhas, mas ela já está se desvinculando cada vez mais disso e deixando a equipe dela trabalhar nisso para ela conseguir focar nessa parte. Mas uma questão que ela levantou foi se ela traz alguém para olhar isso, né? Se ela contrata alguma gerente ou alguma coisa, alguém assim para a parte financeira mesmo, ou vocês acham que nesse momento seria legal ela aprender pelo menos um pouco, até depois para saber gerenciar e olhar e contratar alguém, né? Queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso.
Flávio, quer falar primeiro? Ou quer que eu... A bomba é minha, né? Eu complemento, porque eu tenho uma opinião. Olha, eu acho que você precisa olhar a realidade do seu negócio, né? Eu, por exemplo, eu não tenho um gerente financeiro porque o meu negócio ainda é pequeno e eu não tenho capital para pagar uma pessoa para fazer essas questões operacionais para mim. Então, justamente por isso, agora é claro, né? Eu já conheço sistemas há bastante tempo, né? Então, assim, para mim foi muito fácil implantar os controles e ter tudo muito, muito controlado em pouco tempo, né? Então, acho que tem que se ver isso, né? Mas eu acho que é importante, num primeiro momento, ter essa visão financeira do negócio, sabe? Tudo bem, se você for colocar uma pessoa depois para fazer contas a pagar, etc. Mas, assim, desde que você organize aquela questão do processo que eu falei, fica muito fácil você administrar contas a pagar, contas a receber e assim por diante. Né? Então, por exemplo, eu organizei os meus fornecedores e eu tenho 3 datas de pagamento por mês. Né? Eu pago contas no dia 10, no dia 15 e no dia 25. Sabe, Flávio? Né? Mas foi uma coisa que eu negociei com os meus fornecedores, né? Para ter essas datas corretas. Então, a Então, minha sócia, deixa eu só concluir. A minha sócia, ela tá saindo essa semana, a gente já finaliza, né? E nós somos distribuidores dos produtos que a gente trabalha lá na esmalteria. E aí, eu olhando mais a fundo sobre contas a pagar, o mês passado foi aonde que eu peguei mesmo, que eu falei, não, eu vou ver mais a fundo sobre as compras. Que eu já estou mudando no sistema antes era assim, o gel tá acabando, compra gel, né? Aí ela ia e comprava, mas quando o gel chegava, eu via que não era uma quantidade que ia durar, tipo, o gel durava 2 semanas, e o mês ele tem 30 dias, né? Então, o que acontece? Eu vi que tem muitos boletos, assim, que vêm da distribuição, assim, um para pagar hoje, outro para pagar daqui 30 dias, sabe, assim, muitos boletos. E aí é uma coisa que eu já estou pondo em ordem. Quantos potes de gel a equipe está usando no mês? Né? Ah, está usando 20 potes, então a gente vai comprar 25. Né? Quantos vidros de acetona está sendo usado? Né? Sim, Quanto algodão? Por quê? Eu estava saindo toda hora para fazer compra, sabe? Aí tem que sim. comprar uma coisa. E eu vi o que isso estava me prejudicando, porque às vezes eu tinha uma reunião, elas me ligavam, ó, acabou a acetona. Eu falei, como assim acabou a acetona? Não é assim. E É, aí você via que tinha muita coisa para pagar. Então, o mês passado eu já falei, vocês vão me colocar tudo que tá para acabar e o que precisa ser comprado, que eu vou fazer uma compra só no mês, que é desde perfumaria, enfim. Eu falei para elas, uma compra só. Eu vou sair uma vez só para fazer a compra, ou para ser entregue, ou para eu ir buscar. Então, isso eu já estou colocando em ordem, por quê? Muitos boletos para pagar, muitas coisas que não tem necessidade. Eu percebi isso, né? Então, eu meio que já estou é. mudando. Esse sistema do Market Up, ele tem um controle de estoque onde você consegue, inclusive, colocar estoque mínimo. Entendi. Então, assim, a ferramenta vai te avisar, né? A partir do momento que você colocar lá todos os seus produtos, colocar a sua quantidade mínima de estoque, ele já vai te avisar, já vai startar o seu pedido de compra. Eu estou com um sistema chamado AVEC, esse sistema, né? Ele é muito completo, só que tem um porém. Para você aprender a mexer nele totalmente, você tem que pagar para eles R$ 1.600 para eles Uhum. te dar uma consultoria do sistema, né? Então, além de eu pagar o sistema para mim aprender a mexer nele, porque assim, muitas ferramentas que tá lá dentro a gente não mexe, porque para você aprender ele a fundo mesmo, como funciona, como faz as coisas, é R$ 1.600. Eu achei assim um absurdo para você aprender num sistema, né, que são deles e você ter que pagar isso, né? Então, Uhum. a gente está mexendo só o básico mesmo. muda de sistema. Eu ia. Eu preciso mudar, mas aí a gente tem um contrato anual, né, que não foi fechado no começo, em dezembro, então se eu cancelo esse contrato, eu pago uma multa, né?
Na verdade, Juliana. eu fiquei sabendo disso, que era pago esse sistema, quando eu falei, não, agora eu vou tomar a frente disso, e aí eu entrei em contato com o sistema para saber como que eu faria para mim aprender a mexer no sistema. Aí foi onde eu fiquei sabendo, entendeu? Você precisa, eu sugiro que você entre em contato com o Procon, porque assim, multa contratual não é uma coisa legal mais. Você tem o direito de rescindir um contrato quando o produto não te atende bem. Entendi. Inclusive, os nossos contratos, por exemplo, eu não tenho cláusula de fidelização no meu contrato e não tenho multa contratual por rescisão. Porque eu já entendo, se o cliente está rescindindo o contrato é porque ele não está satisfeito com o serviço, por algum motivo. Né? Então, eu não tenho por que criar um empecilho de rescisão e nem penalizar o cliente por conta disso. Então, algumas empresas se adaptaram a essa realidade de mercado, outras não. Então, eu sugiro que você dê uma olhada se realmente você tem que pagar essa multa rescisória aí para rescindir o teu contrato. Eu vou só dar uma opinião. Eu atendo alguns salões de beleza que usam esse sistema. Ele é bem completinho mesmo. A única coisa que ele não faz é enviar mensagem por WhatsApp para os clientes, se eu não me engano. Que eles não tinham essa funcionalidade. O que esses sistemas fazem, eles cobram esse 1.600, que é como se fosse a implantação dele também, Flávio. Então, o pacote, né? Você paga uma mensalidade, mas você tem uma implantação que entra esse treinamento. Então, depende do sistema, tá? Eu já tive 3 sistemas, 2 tiveram tinha que pagar R$ 1.000, e um que eu tenho hoje, eles só cobram a mensalidade. Então, vai de sistema para sistema, entendeu? Eles só cobram a mensalidade, eles fazem um treinamento e te ajuda. De fato, não é fácil mexer, porque é muita coisa, muita informação. O nome do meu sistema se chama Smart, inclusive. Mas ele não paga, você só paga um mês. Então, Um mês. e é bem bacana, porque isso de você pagar só um mês é bem melhor. Eu paguei 1.000, não gostei, e o outro eu paguei 1.000 também, não gostei, entendeu? Aí nesse eu já gostei. O que eu acho interessante, assim, é a pesquisa. E só voltando um pouco no que a Juliana tinha perguntado, acho que o que o Flávio falou é isso. Como que é a realidade da sua empresa hoje? Você tem como contratar uma pessoa ou ter um consultor, por exemplo? Ou faz sentido, eu vou aprender até um determinado ponto, porque eu tenho que saber também, não é a questão da cobrança, mas o que ele está te passando, o que o seu negócio, qual a necessidade do seu negócio hoje de controle. E o que eu vejo muito é a questão também do treinamento da equipe. Então, você já começou a organizar a equipe para elas te passarem a demanda, e também tem a questão de desperdício no seu negócio. Então, quanto esses 20 potes são 20 potes, ou eu estou usando mais do que eu precisaria? Como que cada um está fazendo? Eu tenho um empresário que ele começou, inclusive é um restaurante. Cada restaurante estava usando tanto de insumo, ele tem acho que 3 filiais. Então ele pediu para cada um montar o prato e dizer a quantidade que estava utilizando de cada produto, para entender se estavam seguindo uma ficha técnica que existe ou se eles estavam indo de cabeça, né? Que a gente, ainda mais receita, vai ali de cabeça, né? E eu concordo em você saber, não é que você tem que saber de tudo, mas um pouco de cada coisinha é importante até para você conseguir contratar melhor. Então, acho que a Vanessa até colocou, existem vários programas, né? Como que são esses programas? Fiquei sabendo agora dessa taxa. Então, agora você já sabe que para contratar um novo, a primeira coisa que você vai perguntar, quanto que você cobra para implantação, treinamento, quanto é a mensalidade? Dá para diluir isso na mensalidade, depois eu ganho, né? Como que funciona? Acho que a Michelle vai levantar. Para mim é tudo gente, novo, sabe? É porque eu vou ter que sair já que minha cliente está chegando. Eu vejo muito esse problema da ferramenta, né, que eu ainda não tenho, e porque o meu contador é meu irmão, e meu irmão nunca tem tempo para fazer nada. Então, desde o começo da empresa até hoje, ele não conseguiu sentar e fechar o fluxo de caixa, o DRE, o estoque. E eu trabalho sozinha hoje, atendo cliente desde o começo ao fim.
E eu tenho muito problema com estoque porque meus produtos são sazonais. Tem dia que eu faço 10 enzimas e fico uma semana sem fazer. Então eu tenho um pouco dessa dificuldade ainda no controle de estoque, de saber qual o produto que eu preciso comprar por quantidade. Aí eu tenho que acabo comprando, às vezes, muito produto, ou tenho que fazer pedidos picado, porque eu ainda não tenho uma frequência de consumo desses produtos. E porque eu tenho uma variedade muito grande de serviços. Então, acaba que eu estou diminuindo um pouco a cartela de produtos para tentar ficar mais assim coerente com a quantidade que eu uso por mês. Eu falei de restaurante, domingo eu vi um episódio, um programa da CNN, chama Viagem e Gastronomia, e passou os Ruedas, eles são donos da Casa do Porco. E o que ele está tentando implantar? Produtos que eles saibam a procedência, então produtos orgânicos, trazer da fazenda que eles têm. E ele falou, eu não vou ter mais um cardápio que é cheio de produtos, eu vou ter um cardápio sazonal. Então, vai ser dos produtos de janeiro a julho e depois de julho a dezembro. Enfim, vão ser 2 que vai mudar alguma coisa por causa da sazonalidade. Trazendo um pouco para a sua realidade, né, Michele? Qual que é o seu produto carro-chefe? Qual que é o que você sabe que também te traz um lucro, né? Que tem mas aquele também que é o que você, como se fosse a manutenção, então você sempre vai ter aquilo. E a partir disso você define, claro que vai ter alguns que é por época, né? Você falou, é estética que você trabalha? Isso. Dependendo, verão, por exemplo, você tem uma procura maior, mas no inverno você pode trazer mais promoções para não ter a questão da sazonalidade, e qual que é esse produto que você utiliza mais para já ter em estoque, e os outros que você pode fazer assim, pacote, então você já sabe que você vai ter 10 clientes que fecharam aquele pacote por tanto tempo, é aquele produto que você vai comprar, porque mesmo que tenha validade o seu produto, é uma validade até considerável, né, que você pode ter um estoque mínimo, né? E sempre pensar assim, estoque é dinheiro parado, então também não dá para você, preciso ter estoque, eu preciso ver o produto lá, mas ele não está saindo, então por que eu tenho ele ali, né? Ou qual que é o prazo, dá até um passo atrás, qual que é o prazo de entrega desse produto se você precisar pedir com urgência? Então, quanto tempo antes eu preciso para ter, até para você agendar, né? Vem uma cliente, olha, a gente vai começar o seu tratamento com esse serviço e depois, porque você que faz um protocolo, né? Você pode dizer para o cliente, eu começo esse serviço e o próximo é em tal data, pensando no prazo da entrega do produto. Né? E uma coisa importante também, quando você fala em custo de produto, o que eu aconselho vocês é vocês fazerem uma planilha simples de custo do produto de vocês. Então, assim, quanto custa o meu produto? Quanto que eu uso de matéria-prima? Se eu vou colocar mão de obra lá, eu posso aferir um valor aí da minha própria mão de obra, tal. E aí vocês vão descobrir quais são os produtos que têm a maior margem de contribuição. O que significa isso? Que é onde você tem que focar os teus esforços de vendas, muitas vezes. Porque, às vezes, um produto, aquele produto que tem uma margem de contribuição maior, ele vai trazer um resultado maior para a empresa. Então, vai gerar mais capital de giro. Então, talvez vocês, né, precisem olhar um pouco isso também, né? Porque às vezes vocês têm alguns produtos, generalizando, né? Que às vezes o esforço é muito grande, mas a margem de contribuição é muito pequena. Será que vale a pena para mim ficar com esse produto nesse momento? Né? Então, acho que é uma coisa que, assim, falando em comércio, é bem interessante de olhar. Se vocês quiserem, um dia a gente pode marcar uma segunda vez para falar sobre margem de contribuição de produto, né? Que é muito simples, não é nada complicado. Alguém mais queria falar? Eu tinha combinado com a Bruna que eu também ia fazer uma apresentação. Como que está de tempo? Seguimos. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho atendimento. A cliente está chegando.
Tudo Mas bem. depois eu te mando o link, Mi, aí Vai ficar gravado. você assiste a segunda parte. Isso. Porque daí quando terminar não demora muito, porque é um procedimento rápido. Aí se der tempo eu volto. Ela atrasou, né? Eu continuo aqui até ela chegar, que ela acabou de avisar que tá atrasada. Vamos emendar tudo então, gente, para Vamos. Eu só acho tenho que só é uma melhor. dúvida. Pode falar. Ela falou para as meninas que as meninas é bom investir em cargo-chefe e tudo mais. No meu caso, principalmente no e-commerce, quanto mais opções eu tenho, mais eu vendo. Porque eu trabalho com diferentes modelos, com diferentes biotipos. Então, para mim é viável ter muitas opções, porque assim, quanto mais variedades eu tenho, mais eu vendo. Porém, tipo assim, os 5 cargos-chefes eu tenho muita. Os 5 menores eu tenho algumas, não tenho muita, mas tenho. Porque de vez em nunca eles saem, mas eles saem. Então, o que é mais assertivo para mim isso? Vanessa, acho que você até já respondeu a sua pergunta. Não sei se o Flávio quiser complementar. O e-commerce, você tem uma diferença que é você está vendendo Brasil, por exemplo. Então, você pode ter uma questão que aqui em São Paulo não vai ter essa demanda, mas lá na Bahia eu tenho. Mas você trabalha também com a questão de prazo. O mínimo você precisa ter, mas você já respondeu dizendo, eu sei quais são os produtos que eu mais vendo, então esses eu tenho um estoque maior e tamanho também, né? Você trabalha com não só a questão do produto, mas vários tipos de tamanho, né? Para você atender vários públicos. Mas eu acho que é uma questão assim, isso sempre tem que ser revisto. A gente fala muito do PDCA, né? Então eu criei esse método que está funcionando, mas de repente tem um produto, um vestido que você está vendo que ele não está tendo saída. Então é hora talvez de fazer uma promoção dele. É hora de começar a fomentar mais ele, trazer mais para as redes sociais. Ou ele vai sair de estoque, porque ele vai sair de linha, porque já não está mais tendo tanta demanda. Então, você começa a analisar isso de tempos em tempos, não sempre deixar. Tá dando. Como eu posso dizer assim? Você criou esse método, ele está funcionando, mas eu preciso sempre revisitá-lo. Do jeito que tá, eu não, assim, até buscando de outros empresários que eu atendo, a parte de roupas vinculado a e-commerce, que aí você tem uma questão que você está atendendo público muito maior, você não tem mais a questão de geográfica, que eu atendo só aquele ponto, aí sim você tem que pensar diferente. Tá bem, obrigada. O legal disso que você falou, cara, é exatamente isso. Às vezes a gente fica tão acostumado com uma coisinha e a gente tem aquilo como métrica padrão que a gente esquece de olhar um pouquinho se realmente essa métrica está se mantendo, né? Se realmente esse padrão de consumo está se mantendo. No meu caso, que é com comportamento, eu tenho que estar revisitando sempre. Porque pode ser que aconteça uma coisa ali na semana que muda tudo, muda todo o comportamento da rede social, do consumo, a galera pira, tipo, pandemia quando começou, né? Foi aquele negócio assim que mudou até o algoritmo do Instagram. Então, no meu caso, eu já fico atenta a sempre tá de olho a Sofia, os caixinhas. Eu sempre tenho que ficar de olho, coisa recorrente de comportamento. Então, é uma coisa bem legal de se falar, porque às vezes a gente tem aquilo como verdade absoluta, né? Flávio, você quer pontuar mais alguma coisa? Não, acho que tá legal essa questão que você colocou do processo de melhoria contínua, né, do PDCA, né? É bem importante. Eu até falei para a Camila, eu faço, por exemplo, uma análise de fornecedores a cada 3 meses na minha empresa, porque são fornecedores muito específicos e precisam ter uma qualidade de atendimento. Se não tiverem, eu já reciclo. Não tem, enfim, não tem muita conversa, entendeu? Porque é vital para o meu negócio ter um serviço de qualidade desses meus subfornecedores, né? Porque eles que garantem o meu ciclo de qualidade. Então, não olhar só para vendas, mas muitas vezes olhar para compras também, né?
Exatamente. Quem que está trabalhando comigo, né? Quem é... E até essa questão que a Juliana tinha falado, né? Estava recebendo boletos há tanto tempo. O que eu posso também negociar com fornecedores? Claro que a gente está falando de compras menores, mas se eu começo a dar um volume para ele, uma previsão de faturamento, então eu já estou passando, conforme eu me organizo, eu consigo organizar também o meu fornecedor e ele começa a ver valor que eu vou entregar a ele aquilo, né? Eu estou dizendo a ele que eu vou comprar 20 potes por mês. Então, o que eu posso negociar com ele de pagamento, entrega, na data que eu preciso, você começa a ter uma fidelização, né, uma garantia. Então, lá na distribuição é muito fácil de negociar valores. Assim, o valores ele é único, ele já vem uma tabela e eles não mexem, né? Mas só que ele é bem abaixo do valor do mercado por sermos distribuidores. E o que realmente está errado lá é o quê? Não é nem sobre os potes de géis que a gente usa, porque como eu sou mesa também, eu opero, eu sei quanto um pote de gel dura. Então, se a da manicure do meu lado não tá durando, o erro tá nela, porque se para mim dura, para ela dura. A técnica é eu que passei para ela, né? Então eu vejo aonde está esse erro. Outra coisa é fornecedor, que nem eu comecei a fazer as compras, não tem um fornecedor de acetona, não tem um fornecedor de alicate, não tem um fornecedor de algodão. Então, isso acaba pegando em perfumaria, que se torna muito mais caro, né? Que você vai lá, você paga muito mais caro. Então, assim, hoje o que eu sinto que eu preciso são fornecedores para estar comprando em grande quantidade, porque a acetona sai muito, algodão sai muito, é amolecedor de cutícula, essas coisas, né? Então, que assim, que era para função da minha sócia ir atrás disso, que não foi. Então, assim, eu creio que a gente perde muito, né, no faturamento comprando na perfumaria da esquina, né? Por mais que a perfumaria da esquina ela seja uma perfumaria grande, ela não me dá um valor que realmente eu deveria pagar, né? Então, às vezes, a gente comprando 10 acetona no mês, se você acha um fornecedor que vende 20, só que mais em conta, então compensa comprar os 20 litros de acetona, né? E deixar em estoque, porque vai ser uma coisa que vai ser usada. E essas coisas eu tenho que aprender como que eu vou atrás, sabe? Então, assim, para mim, que ainda estou no operacional, tá sendo muita coisa, né, que tem que pôr no eixo e ainda fazendo atendimento, liderando a equipe, porque eu tenho 5 meninas, né? 4, desculpa, 4 meninas. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu tô meio que assustada ainda, sabe? Porque o financeiro me assusta. O meu medo é não dar conta do financeiro e eu fazer a empresa quebrar. Nossa, isso me assusta demais, sabe? Então eu fico muito preocupada no financeiro, muito mesmo. E é necessária essa sua preocupação, que é exatamente o que você falou. E eu acho que a pandemia trouxe a gente para esse lugar. Quem tinha uma organização financeira e tinha, por exemplo, um caixa, conseguiu entender e avaliar e passar por esses picos altos e baixos. Porém, quem não estava olhando para isso foi muito prejudicado, porque às vezes descobriu, tá entrando dinheiro e tá indo ali, de repente não tá mais entrando, aí é onde você vê o buraco. O que eu acho, assim, Juliana, uma coisa de cada vez é foco. A gente muitas vezes tem medo do desconhecido, porque era algo que você não fazia, mas que precisa ser observado. E é uma coisa que você estando no operacional, você sabe, você também tem a visão de quem está ali do outro lado, né? Quem é o seu funcionário, né? E parar para olhar, e eu falo muito sobre tentar organizar. Então, você está no operacional, mas de segunda-feira a sua agenda vai ficar fechada, por exemplo. É de segunda-feira que você vai olhar para isso, que é você vai sentar, entender. Não precisa ser algo assim que, Camila, todos os dias eu vou ter que olhar. Então, todos os dias de manhã eu vou chegar e vou
sentar e olhar para depois começar os atendimentos. Claro, vai ter uma cliente que às vezes quebrou a unha, aconteceu alguma coisa, uma emergência, ou ela só tem aquele horário, você vai ter que remanejar, adaptar. Mas ter essa frequência, né, esse dia a dia muito organizado, ajuda a olhar, ajuda você a focar nisso. Mas, claro, uma coisa de cada vez. Isso exige, é o hábito, né? É aquela questão da mudança de hábito. A mudança por você agora estar, antes você tinha uma sócia que era o seu apoio, independente se você estava ou não fazendo, e agora não vai ter mais, então você está passando por várias transformações, e tem um crescimento também, só que é melhor olhar para isso agora do que chegar lá em cima e a queda maior, né? O que eu vejo também em relação à operação, que é interessante que você falou, você treina. Então, você também está ali no dia a dia, mostrando para elas como que é um atendimento, como que deve ser feito aquele determinado serviço, o que a cliente está esperando. A gente teve aí uma mudança de comportamento, porque as pessoas deixaram de ir todos os dias para o trabalho, deixaram de ir em festas. Então, agora que o pessoal está retomando essa questão, a gente está avaliando, mas teve uma retração no mercado, até consequente por uma crise financeira, que muita gente teve que, aonde eu vou pôr o meu dinheiro, né? Onde eu vou investir, vou deixar para investir depois nisso, principalmente parte de beleza. Então, como também você precisa, o seu negócio, se ele está crescendo, é ótimo, você tem cliente, né? O maior problema é isso, o resto é você trabalhar nos bastidores. Flávia, eu vou então colocar minha apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e aí a gente também quer abrir para mais discussões, tá bom? Eu comentei com a Bruna, o que assim, muita coisa vocês já viram, muita coisa talvez a gente esteja falando e vocês já conhecem, mas acho que é sempre bom reforçar, e o mais importante é essa troca que a gente está tendo aqui hoje. São diferentes tipos de empresa, momentos também de empresa, às vezes tem uma empresa mais madura, outra que começou agora, outra que está querendo se reinventar, como uma também pode auxiliar a outra. Tem que pensar como um grupo de apoio. Por exemplo, acho que a Michelle comentou, é meu irmão que é meu contador. Ele tentar separar também, né? Eu sei que é questão de família, mas olha, eu preciso de você para olhar para isso. Eu estou fazendo isso, o que você acha? Às vezes a gente acaba depositando também, e ele tem outras demandas. E a contabilidade, ela vem até um determinado ponto, o outro ponto é dentro da empresa. Então, perguntar também o que eu posso te trazer como inputs para você poder me auxiliar no que eu preciso, né? O que eu consigo facilitar também para o seu lado, né? E eu gosto de trazer essa parte de planejamento como um todo. O Flávio até falou sobre as metas SMART, mas esse planejamento é muito também olhando a empresa estratégico, né? E antes disso, eu queria até fazer aqui uma brincadeira. Eu coloquei alguns números que têm a ver com a minha vida, e eu queria que vocês tentassem adivinhar o que significa cada um. A Bruna quer começar? Pode falar. Vamos ver. 2019, sua entrada como empreendedora. É isso mesmo, foi quando eu saí do CLT, eu sou engenheira civil, trabalhei sempre na área, e em 2019 surgiu uma oportunidade para sair do CLT e empreender, e foi uma decisão assim, eu achei que pela minha idade, pelo que eu já vinha construindo, eu conseguiria. A gente sempre fala em arriscar, mas eu não sei até que ponto o CLT também é algo muito concreto. A gente pode um dia estar empregado, no outro dia tudo mudar.
Então, e tinha uma reserva, né? E foi daí que eu comecei a descobrir também novas habilidades. Eu acho que em um ano eu aprendi mais do que nos 5 anos que eu fiquei na última empresa, porque a gente começa a se desafiar mais e não tem apoios. Então, o meu computador quebrou, não tinha área de TI que eu levava lá, por favor, arruma para mim e me dá um provisório. Uma planilha que eu tinha que fazer, não tinha meu estagiário, olha, faz aí minha planilha, eu só imputo os dados. Então, você começa também a avaliar que tudo que você sabia, na verdade, você não sabia nada. Você tem que estar engatinhando, né? 32 é a sua idade? Isso mesmo. Pode falar, Vanessa? 7 é o número de negócios que você tem? Quem dera. É o meu número, eu falo que é o meu número da sorte. Eu ia chutar 161 número de negócio. Olha, a gente pode pensar em... Eu vou abrir depois o meu mapa mental, talvez até dê esse 7. Mas eu casei no dia 7/7, sempre foi um número... Todo mundo fala, vamos jogar na Mega. Me dá um número, eu sempre falo 7, que é um número que está atrelado a várias coisas, assim, eu gosto. A Bruna falou da minha idade, né, 32, e está na consequência, eu nasci em 1989. Um filho? Eu tô grávida, é o primeiro filho. Parabéns. Obrigada. 25. 161, eu só penso na altura. Olha, quase, mas é o número do meu apartamento, é o número da rua. 25 é sua data? 27 é a minha data, 25 é a data da minha mãe. E aí é um número importante também. Acertamos todos. E aí eu trago essa questão dessa também. dinâmica. É legal, né? Eu gosto que a gente também acaba... Dá uma descontraída, né? Uma quebrada. Assim. E eu gosto de trazer essa figura, né, sobre adaptação. O quanto a gente precisou se adaptar. Então, hoje... a gente vê que muitas coisas a gente sempre deixou, amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Deixa, né? Tá indo. Então eu vou deixando. E de repente a gente tava todo mundo igual ao que está acontecendo hoje, um treinamento que a gente até tentou fazer presencial, mas o online também ele é viável. E o quanto a gente demorou por essa adaptação também. Muitas empresas já tinham um esquema de home office, mas não usavam. O consulta online, quanto algumas coisas facilitaram a nossa vida, mas o quanto a gente tem que olhar também, porque o offline ele é importante. Eu preciso aqui atrás imputar, trazer coisas para que o online aconteça, né? E aí eu volto a falar sobre planejamento, né? Que é esse ato de criar, conceber antecipadamente. Então, você estar vendo, desenvolvendo estratégias, não é tudo que a gente vai conseguir. E eu até trago essa questão do filho. Né? Para mim, foi a primeira coisa que eu falo, nada do que eu posso planejar pode acontecer. Então, é um dia de cada vez. Mas o que eu posso prever, o que eu posso antecipar, estudando, lendo, conversando com outras pessoas, ações, para que eu consiga atingir um objetivo. Pensando sempre, claro, haverão mudanças de percurso, mas como não me frustrar, pensar, tá, agora eu tenho um plano B, para onde eu vou? Que até entender, assim, hoje a gente fala de uma empresa, e por que eu trouxe o filho? Porque uma empresa também é o seu filho, né? Você tem que dedicar. Então, como que você consegue pensar em objetivos de curto, médio e longo prazo também, pensando numa empresa sustentável, que ela vai crescer e que vocês cresçam junto com ela, que vocês tragam isso, né? E aí eu gosto dessa frase do Peter Drucker, que ele fala, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, como me organizar, como eu trouxe, né, até para Juliana, organizar a sua agenda, né? Ter esse estabelecimento de metas e pensar no que o Flávio falou sobre metas SMART, então são metas mensuráveis, que eu consiga, eu não posso também trazer algo surreal
e depois eu não consigo nunca atingir. E um plano de ação, por que um plano de ação? Se eu tenho um plano com prazos, eu vou cumprir aqueles prazos. E vou ter ali mapeado. Eu falo, gente, pode ser um papel. Eu colocar ali alguma coisa para que eu consiga me organizar, eu já estou planejando, eu já estou olhando. A gente fala em compras, eu comento até a minha casa. Eu gosto de café. Então, eu já olho o pote. Se o pote está acabando, eu sei que eu tenho que ir comprar café. Se eu vou no mercado comprar café, eu já olho outras coisas que estão faltando, já que eu já vou ao mercado. Então, você está sempre no seu dia a dia planejando, né? Trazendo ações. E como que eu posso me organizar para que, eu vou pedir pelo Rappi, por exemplo, porque hoje eu estou o dia inteiro em reunião, eu não vou conseguir sair de casa. Então, eu trago as facilidades do nosso dia a dia. E eu gosto muito desse trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, né, que ela chega ali, tá na frente do gato, né, e ela pergunta para o gato, você pode me ajudar? Ele fala, sim, pois não, né, o que você gostaria? Ela fala, para onde vai essa estrada? Aí ele pergunta, para onde você quer ir? E ela fala, não sei, eu tô perdida. Aí ele responde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então é isso, o fluxo você sempre vai seguir, mas se eu sei para onde eu quero ir, eu já sei aonde eu vou chegar. Então eu já encontro, vou ter obstáculos, o caminho pode ser tortuoso, ou ele vai uma linha reta, depende de cada cenário, cada momento, mas eu tenho ali um plano, eu sei. E isso, o que eu acho interessante, quando você trabalha em equipe, isso também é muito importante. A gente tem, hoje, o que eu mais escuto é a questão de treinamento, pessoas que não são qualificadas, mas o quanto eu estou trazendo o meu time para caminhar junto comigo, o quanto eles sabem das minhas estratégias e o quanto eu também abro para eles essas estratégias. Eu escutei no MasterChef ontem, o Jacan, eles estavam discutindo sobre a recriação, o Fogaça fez um peixe e todos tinham que recriar aquele prato. E uma das participantes, ela quis dar o toque dela. Então, ela, ao invés de picar o alecrim igual estava no prato do Fogaça, ela deixou ele maior. E foi uma crítica. E a ideia da competição naquele prato era você copiar, não recriar. Então, ela errou ali quando ela foi executar. E o que o Jacan falou? Porque perguntaram para o Fogaça, o que você faz quando no seu restaurante acontece isso? Um chefe muda a receita do prato. Ele falou, olha, quando você tiver o seu restaurante, você vai lá e faz. Aqui no meu, você tem que seguir minhas regras. E aí, o que o Jacan trouxe para ele? Ele criou como se fosse um masterchef dentro de um dos restaurantes, para trazer os chefes para também cocriarem, trazer as suas autorias. E quem ganhasse aquela competição, o prato entraria no cardápio. E o que eu achei interessante, você tem, claro, é o nome deles, então você tem um conceito por trás, mas você também dá a oportunidade para as pessoas que estão ali trabalhando junto com você participarem, trazerem ideias. Senão as pessoas, quanto menos você dá abertura, menos elas vão trazer. Eu já falei, não mudou, eu já trouxe essa ideia, não adiantou nada, ou é muito engessado, eu não consigo. Entenda, também não é para tudo, né? Você tem o seu planejamento, mas aonde você pode encaixar para que elas se sintam parte do todo. E eu gosto muito de falar assim, o cliente, não é que o cliente sempre tem razão, mas eu sempre tenho que olhar a visão do meu cliente. Então, o que você hoje está entregando para ele? Qual que é o benefício, qual que é a solução que o seu produto ou o seu serviço proporciona aos seus clientes? Qual que é o seu diferencial também? Porque hoje eu tenho ali muitos concorrentes, é muito difícil eu ter uma única empresa que faça um determinado serviço ou um determinado produto. Mas qual que é o meu diferencial que eu estou entregando para ele e eu vou fidelizar o meu cliente? E volto muito a falar, eu gosto antes disso, né, do meu diferencial, falar sobre o meu propósito. Qual é o propósito? Por que vocês criaram a empresa de vocês? O que fez sentido para vocês quando vocês falaram, eu vou seguir esse caminho? E pensando muito na missão da empresa, né?
qual é a razão pela qual ela existe, e essa missão tem o poder de engajar não só quem trabalha com você, mas os clientes também, a sociedade. Hoje, por exemplo, eu comentei sobre os Ruedas, essa parte orgânico, sustentável, produtos que trazem menos plástico, por exemplo, as pessoas estão muito ligadas a isso, porque elas entendem que elas podem não estar fazendo dentro de casa, mas se a empresa que ela está contratando está fazendo, então já fiz uma parte, eu já vi isso. E como trazer isso para o seu cliente? Como que ele pode enxergar que você também está fazendo, está pensando nisso, em redução de desperdício, que é uma redução de custo, mas como transformar isso para o seu, como valor, como a missão da empresa, e aí entra, né, num segundo ponto que é o valor, né? E aí um exemplo, né, de uma missão é o exemplo da Nike, trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. E aí, se você tem um corpo, você é um atleta. Então, eles vendem tênis, mas o que eles querem trazer é inspiração e inovação. Então, quanto, né, isso está atrelado à sua marca e o que você consegue mostrar para o seu cliente. Os valores, isso faz muito parte quais são as suas crenças, né? Eu falo suas, pensando na empresa. Amanhã ou depois, eu precisei sair, eu quero fazer outra coisa, eu vou virar apenas sócia da empresa, outra pessoa vai tocar. Mas esses valores, elas têm que estar muito bem alinhados à sua empresa, para que qualquer outra pessoa que entre também reconheça isso, né? Que são as crenças das empresas, né? Atributos que permitem geração de resultados, os compromissos que a empresa tem, né? Para cumprir lá o que você deixou como missão. Devem ser comuns a todo, né? Aqui está como corpo diretivo, mas todas as pessoas, né? Todo mundo que estiver à frente, e engloba tanto princípios pessoais como padrões morais, e hoje a gente vê aí coisas que a gente não via há algum tempo atrás, e que está ficando cada vez mais claro para algumas empresas, e que a gente precisa também olhar para isso, né? Hoje as pessoas, elas estão buscando conexão, como estar, né, como que aquela marca me representa. Então, se eu estou utilizando ela, se eu estou se aquela marca está me oferecendo algum produto, algum serviço, que ela está me representando, então faz sentido eu continuar utilizando ou não. E exemplo de valores são definidos em condutas, né, e práticas que apresentam a forma como a empresa se propõe a atingir a missão e a visão. E pensando a longo prazo, né? E isso, assim, isso também pode mudar. Não é que todo mundo precisa ter, mas você voltar e olhar, né? Eu construí minha empresa faz 3 anos. Há 3 anos atrás, eu estou com a mesma visão de agora. O que mudou? O que faz sentido? E para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? E eu trouxe aqui, né, um resuminho, né? A missão é o porquê sua empresa existe, como ela pode transformar, o que ela oferece e para quem, né? Para quem sua empresa se dedica. A visão da sua empresa tem que dizer onde ela quer chegar. Não, e assim, não apenas isso, ela também tem que ser smart, né? Que é mensurável, atingível, realista, e que tenha um prazo, né? Que você consiga ver isso. Porque não adianta colocar no papel e não seguir, é pior. E os valores são crenças, condutas, princípios, né? Relações e sociedade. E o que eu gosto muito dessa frase, e que fez muito sentido, até voltando um pouco, é que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças que sobrevive. Então, a gente, às vezes, olha empresas grandes que não estão bem, e temos exemplos antigos, né, Kodak, Blockbuster, que o mundo mudou e elas acabaram não conseguindo acompanhar, e vieram outras empresas revolucionando, mas tratando uma dor. Hoje, eu tenho 2 serviços de streaming, já estou pensando no terceiro, e parar de pagar, por exemplo, uma TV a cabo.
nem faz mais sentido tê-la, porque eu nem uso. E quando eu vou tentar usar, às vezes ela não está nem com o sinal funcionando. Então, ela já não está atendendo minha dor, né? O que eu preciso, não está mais resolvendo. E o quanto ela está se adaptando a essa mudança, ou quanto outras estão vindo no lugar. Algumas ferramentas, se eu não me engano, a Bruna já usa com vocês o Trello, porque eu lembro que a gente usava. Então, quando a gente fala em planejamento, né, acho que o primeiro ponto é a agenda. E uma agenda digital, por que ela faz sentido? Você pode acessar de onde você estiver. Então, você hoje, eu ponho assim, hoje, até a leitura de um livro eu coloco na minha agenda. Porque eu sei que eu tenho que parar para fazer aquilo, eu não estou conseguindo. Mas se eu ponho na agenda, eu não vou agendar outra reunião ali e eu vou deixar disponível para eu parar 5 minutos e ler 10 páginas de um livro. E é claro que às vezes você acaba lendo mais, no outro dia eu não consigo ler, mas depois eu recupero. O quanto ferramentas gratuitas podem proporcionar para a gente facilitar o nosso dia a dia. Eu falei da videoconferência, né, da reunião. Então, são ferramentas também que a gente pode utilizar muito para conseguir fazer reuniões mais assertivas e não preciso estar junto. Eu gosto muito do presencial, tá? Eu acho que a gente precisa também desse contato, mas o online ajuda. O WhatsApp Business, ou seja, se eu tenho um negócio, eu uso o WhatsApp, eu tenho que ter o business. Eu tenho que colocar ali opções para quem me conhece, para quem for falar a primeira vez comigo, eu vou receber uma mensagem automática se eu não consigo responder naquela hora. Eu vou ter um catálogo ali que a pessoa pode olhar outras opções, não só aquilo que ela veio buscando, horário de atendimento. Eu posso pôr etiqueta para os meus clientes, então eu consigo dividi-los. É gratuito, né? Então a gente precisa aproveitar. Camila, eu uso o meu celular pessoal e profissional. Com quem que você fala no pessoal? Será que seria ruim você ter o business? Eles vão estranhar? Não, então posso utilizar. Redes sociais, acho que a Bruna aqui pode falar mais do que eu, né? Eu só quis deixar pontuado, mas estar presente em todas, porque faz sentido ao seu negócio, né? Então, qual a estratégia utilizar em cada uma? Esses agendamentos eu utilizo para agendar reunião, então eu quis trazer também, que é, por exemplo, esse Calendly. Eu consigo enviar um link para o empresário e ele olha o horário que tem disponível na minha agenda, já agenda e já vai para a minha agenda do Google. Então, a Camila, hoje eu trabalho com agendamento, mas eu faço manual. E às vezes vem o cliente, manda uma mensagem, eu estou em atendimento, abro a mensagem e não vejo a tempo, e aí perdi, não consegui reagendar ele. Então, que ferramentas eu posso utilizar? E quando eu falo assim, gratuita, é para você entender depois qual faz sentido que aquilo eu preciso investir. Essa eu ainda consigo usar gratuita, mas nesse ponto eu vou ter que investir. Vou ter que contratar um software, vou ter que colocar alguma ferramenta paga. Olhar para o que tem no mercado, acho que a Bruna falou, né, já trabalhei em startups, eu gosto de ver novos programas, e é isso também, hoje eu gosto de perguntar para os empresários, qual ferramenta você está utilizando, você conhece alguma, você já ouviu falar dessa? Eu tive um empresário que ele implantar o CRM, ele foi pesquisar várias ferramentas, aí ele encontrou o HubSpot, e o que ele falava para mim, Camila, eu estou fazendo um MBA numa faculdade espanhola e meu professor de lá que me indicou essa ferramenta, o HubSpot, e eu vou implantar na empresa. Mas pergunta para os seus funcionários se eles gostam, qual ferramenta eles utilizam, se eles conhecem alguma. Não, Camila, a gente já vai implantar, eu vou pagar o mensal. Aí passou 15 dias, ele voltou em reunião comigo, ele falou, você não sabe. Fui falar com os meus funcionários e um deles já estava utilizando o HubSpot para controle próprio das demandas do CRM, dos leads que ele estava recebendo, né, que cada um ficava responsável por uma área. E o gratuito, então a gente vai usar, porque só ele vai gerenciar, então eu dividi eles diferente, redistribuir as tarefas, só ele vai utilizar, vou continuar usando o gratuito. Faz 6 meses isso, ele continua no gratuito. Então, volto naquele ponto que eu falei, o quanto ele foi buscar também com a equipe, para saber quais eram as ferramentas que eles conheciam.
e agora funciona muito bem, e melhor ainda, ele já sabia utilizar, né? Ele já tinha uma pessoa na equipe que sabia utilizar, já podia dar o feedback se valia a pena ou não, investir agora ou não, então isso também é muito importante. E eu conheci um tempo atrás essa roda da vida, e eu vou depois passar para a Bruna para mandar para vocês o Excel dela, para vocês fazerem esse exercício. Ela tem como se fosse um raio-x da nossa vida. Então, você dá valor, dá uma nota de 1 a 10 para cada área da roda. E pensando que é uma roda que ela precisa girar, se ela está muito capenga de um lado e de outro, ela está muito, não vai dar certo. Então, é um equilíbrio, não é que tudo tem que estar em 10 ou tudo tem que estar equilibrado, mas é para parar para analisar onde eu estou gastando mais energia e onde eu estou esquecendo de colocar energia. E assim, volto naquele planejamento, né? Sempre olhar para isso, de tantos em tantos tempos, porque, de repente, aqui, ó, recursos financeiros está muito baixo, então eu começo a olhar para isso, ele aumenta. Só que aí diminui a parte da família e amigos, porque eu tive que me dedicar muito para uma coisa e esqueci da outra, ou amoroso, e que está tudo interligado, né? Se a máquina não está girando, se a gente não está bem com alguma parte da nossa vida, o resto não vai girar. Alguma hora ela dá bug. Acho que foi a Bruna que postou hoje, que ela precisou sair para poder. E é isso, às vezes a gente precisa daquele tempo. Mas saber nos conhecer, né? E aí a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, entender e olhar para isso. Não adianta a empresa estar decolando e eu estou mal. E aí? Ou aconteceu alguma coisa desse lado e eu não estou conseguindo focar no outro. E aí vira tudo uma bola de neve. E a gente vê acontecendo muito isso, inclusive eu tinha uma pessoa próxima que é o burnout. Está cada vez mais comum, porque a gente está se cobrando demais também. Tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar feito. E antes olhar para isso do que você ter que sair de vez e nada vai estar acontecendo, porque você não vai estar ali. Eu queria também trazer uma dica de um livro que eu acho muito interessante, acho que tem a ver com essa questão que eu falei, né, que é a Tríade do Tempo. E o que o Christian Barbosa defende, né, que o tempo é dividido em 3 tipos, importantes, urgentes e circunstanciais. E que para você conseguir alcançar um resultado esperado, né, você tem que se concentrar nas importantes e ter o mínimo possível de urgente e circunstancial. E eu acho legal, ele tem também um teste que você consegue analisar onde você está focando mais. E ele traz algumas dicas de como reverter isso. E acho que, assim, com tudo isso que a gente ouviu hoje, né, eu sei que é muita informação, sei que vocês tiveram que dedicar esse tempo para estar aqui e podiam estar olhando para outro lado, mas acho importante isso. Façam isso mais vezes, busquem, tragam para o grupo, né, o que eu acho quanto você vai conseguir também adicionar no seu dia a dia esse processo, né, olhar para isso. E eu queria agradecer a presença de todo mundo, deixo aqui também os meus contatos, que vocês precisarem, o que tiverem dúvida, que a Bruna também pode trazer, eu fico à disposição. Obrigada, viu? Perguntas, gente? Eu tenho. Qual empresa ela tem? Desculpa, não escutei, Vanessa. Não foi a Vanessa, né? Foi a Vanessa. Ela perguntou qual a sua empresa. Hoje, na verdade, Vanessa, eu atuo num projeto do Sebrae, chama Projeto Brasil Mais, no qual a gente atende 25 empresas a cada 4 meses, trazendo, né, a visão de olhar para o estratégico. Então, existe uma metodologia, é um projeto bem bacana, ele atende microempresas e EPPs, MEs e EPPs. E eu estou no escritório centro. E aí, cada escritório regional tem um agente, tem até 10 agentes que atendem empresários. O que eu comentei em 2019, quando eu saí para empreender, eu tive uma empresa que era um marketplace para atividades para crianças. A Bruna conhece um pouco da história, eu acho que a pandemia, ela antecipou algumas situações,
principalmente de sociedade. Então, o ano passado a gente decidiu dar um passo atrás, ainda existe o blog, a gente continua fomentando o blog com atividades, mas o marketplace em si a gente tirou do ar, para tentar repensar na estratégia, mas talvez eu voltaria, mas não com as mesmas sócias. Então, enquanto eu estou planejando esse lado dentro do Sebrae, em paralelo, estamos pensando em estratégias por outros meios, né? Entendi. Ué, uma microempresa fatura quanto? Você falou que é micro e PPs. Elas faturam... Isso. A microempresa é até 4,8 milhões, se eu não me engano. Deixa eu até pegar aqui, eu olho para você rapidinho. Microempresa, então eu posso participar. Eu confiro também. O próximo ciclo ele acontece em novembro. Hoje, provavelmente em novembro eu já não estarei mais, estarei de licença, mas tem outros colegas que podem atendê-la. E aí você já fica na lista de espera para eles entrarem em contato em novembro. Eu também quero participar. Como estamos tudo em casa aqui, vou contextualizar para vocês e vocês me ajudam a convencer a Ká, tá? A cara dela. A Ká, ela foi minha aluna, gente, no ano passado. Ela queria começar a colocar as coisas dela na rede social, dessa parte do Sebrae que ela estava começando e tal. E aí a gente criou uma conexão super forte. E eu queria trazer ela para a empresa, para a agência. E, de certa forma, estou trazendo. Eu falei para ela que eu não desistia dela, então, ó, de certa forma, a gente já está trabalhando junta nesse sentido. Ela tem muita coisa para agregar de conhecimento dessa parte do Sebrae. É que agora ela trouxe resumidinho, porque foi bem tenso aqui para a gente, mas tem outras questões que a gente consegue aproveitar bastante elas, né? Questão de processo, gestão, orientações, valores também, para a gente entender mais. Mas eu falo para ela que ela deveria não só ficar no Sebrae, mas ter um programa dela de mentoria mesmo, porque só nas trocas que eu tenho com ela, são coisas assim absurdas que viram a chavinha. Assim. Aqui ela falou um pouquinho para a gente, mas eu acho que se ela pegasse isso, é que agora ela tá mamãe, né? A gente sabe, as mamães que estão aqui, a gente sabe essa coisa que fica na cabeça, de ai meu Deus, o que eu faço, qual o caminho, como que vai ser e tal. Então ela tem essas dúvidas ainda. Mas eu acho que ela sairia muito bem se ela fizesse um programa dela, sabe? Como mentora mesmo, não só do Sebrae. Então, vocês me ajudem a convencê-la. Aí, ó, já tem cliente, cara. A gente já fecharia, né, Vanessa? Adoro a palestra, amei a fase dela da lista, todas já anotei. Obrigada. Bruna, você me deixa em cada saia justa. Eu acho que você poderia fazer esse teste com a né? gente. Eu acho que ela já poderia fazer esse teste com nós. Vocês vão ser meu MVP. Eu super topo ser cobaia e Juliana Germana não me damos esse rotina. Olha, eu acho que se você passar no teste comigo e com a Vanessa... Olha, isso eu tenho que concordar, viu? Agora a Bruna é nossa, não sei se você sabe, né, Vanessa? A gente já fala, você tá com... Eu tô com a Bru, a nossa... Você acha? É isso mesmo. A Ju até falou que se eu quisesse largar ela não deixava. Claro que não. Tá louca? Não vai me demitir nunca, né, Juliana? Não, senhora. Não é louca? Eu vou mostrar só rapidinho o que a Vanessa perguntou. Tá. O MEI fatura até 81 mil anual, microempresa 360 mil, empresa de pequeno porte de 360 a 4,8 milhões. E aí a gente está nesses dois, né? Microempresa. Como é que é? Pequeno porte é até 4 milhões? Que é o que eu tinha falado, PPP. Mas isso a gente analisa, né? Depois pega o CNPJ e avalia. Meninas, muito obrigada pela presença. Flávio, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo dedicado. O Flávio, ele está participando do programa, né, Flávio? Sim. E como ele tem todo o conhecimento financeiro, eu pedi um help para ele trazer isso para vocês. Bruna, a gente está à disposição, que você precisar outros. Eu sei que você tem outros empresários também que não puderam estar aqui hoje. A gente pode trazer um novo conteúdo também.
E obrigada pela disponibilidade. Vocês têm alguma dúvida para perguntar para cá? Como se escreve no negócio lá de novembro? Eu mando o link para a Bruna. Manda sim, por favor. E se você já pensou no que nós falamos para você? Não, só se for dela. E Você já pensou? Você, antes de ter o neném, você vai adotar a gente para a mentoria? Tá pensando ainda, tá bom, eu te dou um tempo. Até hoje, meio-dia, tá? A Combinado. gente não é ansiosa. Imagina. Não. Eu e a Vanessa, a gente não tem nenhum pingo de ansiedade, a gente nem sabe o que é isso. Imagina. É super tranquilo, assim, sabe? É bem... O marketing adora. Imagina as mudanças de estratégias. Não, a Você não Ju vê os ainda sonhos. é um pouquinho... a Ju ainda é um pouquinho menos, assim. Agora a Vanessa... Oh, nossa senhora. Tenho 9 unhas, só para avisar, tá? Senhor Jesus. Você viu que eu sofro Vocês não também, têm- né? Tô Mas eu vendo. não desisto de você, Vanessa. Nem eu desisto. E a Camila não deveria desistir da gente começar a mentoria.